Aqueles que, quando eu cumprimentei no início do culto, ainda não estavam aqui, boa noite, que bom que você chegou, graça e paz, amém? Durante essa semana, lendo e fazendo devocionais no livro de Salmos, o Senhor me levou para um salmo do qual eu nunca preguei nele, e talvez é o tipo de salmo que eu olharia para ele daqui um pouquinho mais, daqui a alguns anos. Mas à medida que eu comecei a ler esse salmo, eu percebi que esse salmo, ele vai além, ele transcende aquilo que é para alguns anos, mas ele é o tipo de salmo que, embora tenha um público-alvo, ele serve para todos nós aqui. Do mais novo aqui que estão me ouvindo aqui, eu imagino que seja Ana, né? Ao mais velho, aí é melhor não falar quem, porque pode gerar uma disputa desnecessária, né? Então, do mais novo ao mais experiente aqui, né? E o mundo tenta a toda maneira arrumar uma palavra talvez animadora para aquilo que a Bíblia chama de velhice, e nunca foi problema, mas hoje caiu em desuso, né? Então inventaram terceira idade, aí depois ficou meio fora de moda, aí depois inventaram melhor idade. E eu lembro que há um tempo atrás eu estava vendo alguém me enviou um vídeo, eu falei eu tinha falado num encontro de casais, e só casais assim de 20 anos de casado para lá, e alguém me mandou um vídeo do Ariano Suassuna, onde ele fala com aquele jeito dele engraçado, que só ele tem de contar a história, onde ele fala, agora me inventaram esse negócio de melhor idade. Melhor idade para quem? E ele começa a falar, e ele fala assim, olha, é bom, e ele fala assim, não estou reclamando de estar velho. Porque, como já dizia o filósofo Cícero, no século antes de Cristo ali, ele dizia o seguinte, que só mesmo os tolos reclamam de envelhecer. Porque só tem um jeito de nós não envelhecermos, e ninguém quer. Se você disser para mim, eu não quero envelhecer, eu falo, então tá bom, vou orar para Deus te levar cedo. Alguém quer essa oração já? Já faço o apelo aqui no início de culto, alguém quer que eu faça essa oração? Não, Senhor, porque eu não quero envelhecer. Então eu falo assim, atende o pedido. Vitor, que está nos visitando, você está sem problemas para envelhecer, Vitor? Percebe? Então, ele já dizia que somente os tolos reclamam de envelhecer, porque a única maneira de nós não envelhecermos é morrermos jovens, e eu quero envelhecer. Eu pareço ser mais velho, mas não sou tão velho assim. E nessa noite, enquanto eu olhava para esse salmo, ele é o salmo de número 71. Esse é um salmo que no manuscrito original, no hebraico, ele não tem um título. Esse aqui é um salmo que foi escrito por Davi. E é o último salmo que é escrito por Davi. E é interessante notar, porque esse salmo, embora na sua Bíblia possa ter colocado aí súplicas de um ancião, na Bíblia hebraica esse título ele não aparece lá. Na Bíblia hebraica ele é emenda junto com o Salmo 70. Então por isso, quando você olha para o Salmo 70, você vê que é um salmo que foi escrito por Davi. Então provavelmente esse salmo aqui ele emenda numa sequência, e é um salmo escrito pelo rei Davi, já no momento da sua velhice, em que ele está em um estado avançado da sua vida. E aí nós vamos olhar para esse salmo, e olhando para esse salmo com vocês nessa noite, eu gostaria de contemplar, olhar para esse salmo, e aí eu quero dividi-lo em três partes pelo menos. E foi difícil tentar arrumar um esboço didático para esse salmo, mas eu vou separar ele em 3 momentos. Em primeiro lugar, eu vou considerar alguns problemas da idade avançada. Depois eu quero olhar com vocês qual é a oração que devemos fazer, e nós vamos perceber que só se pode fazer essa oração quando está num período de idade e maturidade, e eu não sei com meus irmãos como é que vocês se sentem mais confortável, melhor idade, velhice, maturidade, eu não sei como é que vocês se sentem bem com isso. Mas que bom que você está aí
vivo. Em segundo lugar, eu vou considerar então a oração de um idoso. E em terceiro lugar, eu quero considerar então quais são então as resoluções que nós podemos fazer e devemos fazer nessa fase da vida. Então vamos dar uma olhada para esse salmo, vamos lê-lo e depois nós vamos falar a respeito dele. Diz assim esse salmo: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, és a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno, a ti se dirige constantemente o meu louvor. Para muitos sou motivo de espanto. Algumas traduções do hebraico traz a ideia de que sou considerado como um espantalho, ou como alguém positivamente, nossa, viveu tanto, já viu tantas coisas. Então tem esse duplo sentido na ideia de espanto aqui. Mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares, pois os meus inimigos falam contra mim, e os que querem matar-me conspiram, dizendo: Deus o abandonou. Persigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar. Ó Deus, não te ausentes de mim. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de vergonha e de vexame os que procuram o meu mal. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos. Eu queria ter os cabelos brancos, mas nem eles tenho. Até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as gerações vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Eu também te louvo com a lira por tua verdade, ó Deus meu. Cantarei louvores a ti ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Irmãos, nós não podemos fazer nada para aumentar o comprimento da nossa vida. Ninguém aqui pode fazer nada para aumentar ou diminuir o comprimento da sua vida, mas nós podemos sim tomar algumas atitudes para que a nossa vida, para que nós aumentemos a profundidade da vida que vivemos. Eu não posso postergar quantos anos eu vou viver, eu não sei. E aliás, quando nós vamos a um cemitério, lá tem caixões de todos os tamanhos e de todas as idades. Então nós não sabemos, nós não podemos aumentar o curso da nossa vida, mas nós podemos sim viver uma vida com profundidade. Muitas pessoas, elas morrem, existem pessoas que elas morrem de medo de morrer. Ficou bem redundante, mas é isso. Existem pessoas que morrem de medo de morrer, e com isso elas esquecem de viver, e elas passam pela vida morrendo de medo de morrer.
E elas deixam de passar e de viver a vida, de celebrar a vida, que a Bíblia fala que ela é como um vapor, é um fio de prata, a qualquer momento pode ser rompido, e muitas pessoas, elas têm vivido a sua vida morrendo de medo de morrer. E a vida tem sido tão triste e tão difícil. Outras pessoas se ocupam tanto em viver uma vida intensamente. Eu só quero, o que importa é felicidade. Eu quero viver com intensidade. Que se esquecem de se preparar para a morte. E a verdade é o seguinte: todos nós um dia, todos nós aqui estamos numa fila que só Deus sabe o número da vez, e essa é aquela fila que ninguém quer furar. A fila da vacina, o pessoal está pedindo para ficar doente, para ter comorbidade para se vacinar. Tem um monte de gente furando a fila, mas essa é a fila que ninguém quer furar. Ou alguém está querendo pegar a senha de alguém que está mais na frente. Então todos nós, quando nós olhamos para isso, tem muitas pessoas que elas se preocupam em viver tão intensamente, mas elas não se preparam para morrer. Porque se tem uma coisa que é certa na vida, para o mais novo aqui, até para o mais velho, é que se Jesus não voltar nos próximos 80 anos, ninguém que está aqui hoje vai estar. Então é a verdade. Então muitas pessoas se preocupam em viver uma vida com intensidade, mas a pergunta é: você está pronta para morrer? Você está pronta para se encontrar com o teu Deus? E isso é o que faz toda a diferença. Qual é a perspectiva nossa cristã? Nós precisamos viver para Cristo e estarmos preparados para quando morrermos encontrarmos com Ele. Então o cristão não importa. Então por isso, embora esse salmo seja a oração de um idoso, esse salmo diz respeito a todos nós aqui. Nós precisamos viver para Cristo e estarmos preparados para que quando morrermos nos encontrarmos com Ele. Então o cristão ele precisa viver essa vida. Eu vivo para Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, já dizia o apóstolo Paulo. Então eu preciso viver uma vida para Cristo, uma vida com Cristo, para que na minha morte eu esteja preparado, porque é Ele que eu vou ver, é com Ele que eu vou me encontrar, se eu vivi uma vida para Ele. E aí nós precisamos considerar, irmãos, se fala muito em estilo de vida saudável, viva bem. Viver bem, numa perspectiva bíblica, é viver para Cristo. E morrer bem é morrer preparado para encontrar com Cristo. Eu imagino que todos que estão aqui me ouvindo nessa noite, os que estão me ouvindo em casa agora e vão ouvir em outro momento, a minha pergunta é, eu até imagino, eu imagino que vocês estejam vivendo bem. Mas a pergunta é, será que todos estão prontos para morrerem bem? Porque viver bem é viver para Cristo, e morrer bem é estar preparado para encontrar. E o Salmo 71 que nós acabamos de ler é a oração de um idoso que está sofrendo. E aqui, quando nós olhamos algumas considerações, consideremos aqui alguns problemas da idade avançada, da melhor idade, como queiram dizer, do sênior, do master, eu não sei, o pessoal inventa tanto nome, né? Mas com o decorrer do tempo, com o passar dos anos, irmãos, eu tenho 42, mas eu sou precoce só para aquilo que é problema de saúde. Eu fiquei careca muito cedo, eu tive problema de catarata muito cedo. Tem irmãos aqui que têm o dobro da minha idade e que não operaram de catarata ainda. Eu já tive que operar dos 2 olhos. E aí eu brincava, né, que a única coisa rara não era a beleza, tem algumas doenças também. Mas perceba, quando você vai avançando com a idade, você passa a ter algumas conversas que na juventude eu nunca tinha. Eu duvido que, por exemplo, estou vendo aqui, ali, o Rafael ali, eu duvido que vocês conversam entre vocês, por exemplo, pedindo indicação de médico. Mas com a idade, nessa idade mais nova a gente recomenda filme. Quando passa um pouquinho, a gente passa a recomendar médico. Qual é que é o bom? Qual é que cuida direitinho? Qual é aquele que tem paciência? As coisas vão mudando. E às vezes nós precisamos olhar para isso. O meu pai tem 71 anos. E eu morro de dar risada com meu pai. Hiper bem-humorado, ele faz piada com essas coisas. E ele brinca com isso. Porque ele fala, Jesus está comigo. E Jesus é fonte de alegria. Eu não quero ficar rabugento.
Então se percebe, então nós vamos considerar alguns problemas que a idade traz. E se você não tem esses problemas, se prepare, logo você pode ter. E algumas coisas que nós vemos o salmista dizendo aqui, é a perda da força, do vigor, da saúde e da habilidade. Na sua juventude, talvez você chegava lá e jogava bola, e você corria 2, 3 horas de boa. Se bem que os jovens de hoje estão todos uns molengão danados, só no celular, na tela, não aguenta correr 10 minutos. Eu tenho certeza, por exemplo, eu não me disponho a caminhar com o irmão Jair, eu vou passar vergonha. Então estou me preparando para um dia chamar, irmão, posso caminhar com o senhor? Porque se eu vou caminhar com o irmão Jair hoje, eu passo vergonha. Lá no seminário tem um fundador do seminário, o seu Davi Cotes. Ele tem, na época que eu estava lá, ele estava com 74 anos. Todos os dias, dava 7 horas da manhã, ele já tinha corrido 10 quilômetros, feito 2 devocional, tomado café da manhã, estava lá no seminário. Todo dia. Eu falar, Senhor, esse camarada me... Mas normalmente, uma das coisas que acontece com o decorrer da idade é essa perca de um pouquinho dessa vitalidade aqui, da força, do vigor, a saúde, a habilidade. Agora ainda tem, mas agora já é um pouquinho mais devagar. Já é um pouquinho, está mais focado na direção do que exatamente na velocidade. E aqui há um perigo a considerar nessa fase da vida. Há um perigo a considerar, aliás, 2 perigos aqui, tem vários, mas eu queria ressaltar 2 aqui. O primeiro perigo é o mau humor. Porque aí tenta fazer uma coisa e não consegue. Aí pronto, já começa a ficar bravo e tal. Nossa, isso aí eu fazia com o pé nas costas e começa aquele mau humor. Porque não reconhece, porque parece que o cérebro não está em sintonia com o corpo. Porque lá no cérebro a disposição é vigor, mas o corpo está dizendo, calma. Sossega, vai devagar, isso vai te dar um torcicolo, um mau jeito na coluna, você vai ficar uma semana, para que isso? Mas aquela ideia, às vezes, algum dia, não, eu consigo. E aí quando vê, se depara com as limitações, fica mal-humorado, começa a ficar rabugento, mal-humorado. E o outro perigo é a teimosia. Dizer assim, não, eu fiz isso a minha vida inteira, por que agora eu não vou fazer? E aí você incorre em pecados do mau humor, e aí deixa de ter o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a alegria, a mansidão, e você passa a ter a teimosia, que é o oposto de humildade, de reconhecer em que fase da vida estamos. Eu conheço muitos jovens, mal-humorados, que parece que têm 200 anos de idade, e conheço pessoas, meu pai disse que esse ano vai vir me visitar aqui ainda. E aí vocês vão perceber que muito dessa minha bobiça, como diz meu pai, é dele. Ele está lá com 71 anos, está feliz da vida, brincando, mas a gente tem que tomar cuidado. Um outro problema que vem com a questão da idade é a perda da vitalidade, essa perda da vitalidade. E essa perda da vitalidade aqui, essa energia como um todo, pode fazer com que os problemas pareçam maiores do que são. Infelizmente, se tem uma coisa que vai nos acompanhar durante toda a vida, são os problemas. Os problemas não vão embora com o passar do tempo. Os problemas não vão embora com a velhice. Muito pelo contrário, às vezes eles se multiplicam nessa fase, porque agora, quantos pais vivem um grande problema em que são explorados às vezes pelo filho? Quantas famílias que, ao invés agora de ajudar os pais na sua velhice, exploram, pega dinheiro lá emprestado, depois dá o cano, quer viver uma vida qualquer, taca lá os netos, as netas, e deixa lá e esquece, quer continuar vivendo aquela vida de solteiro. Só que nessa fase da vida está com menos vitalidade. E isso pode trazer grandes problemas aí. Porque os problemas estão lá. E é interessante você notar que o salmista, ele fala disso. Ele fala no versículo 10, pois os meus inimigos falam contra mim, os que querem matar-me conspiram.
Ele está velho e as pessoas não estão considerando isso. Não, vamos dar, não, agora que é a chance, é agora que é a oportunidade. E às vezes isso pode esmorecer, isso pode trazer grande tristeza e desânimo. Um outro problema a se considerar com a idade avançada é a solidão e o isolamento. Versículo 11 e 12, o salmista diz, dizendo, Deus o abandonou, persigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar, ele está sozinho. Versículo 12, ó Deus, não te ausentes de mim, Deus não, apressa-te em socorrer-me. E a solidão e o isolamento faz parte, e aqui Davi ele está dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou me sentindo só, eu tenho a impressão de que até o Senhor se ausentou de mim. Senhor, será que o Senhor vai me dar o calote agora nessa fase final da vida? Será que agora que não tem nada a oferecer? E é interessante, como eu falei de manhã, o salmista nos ensina a sermos honestos e sinceros com Deus. E o salmista está falando isso. Davi ele se vê só, ele tinha poucas pessoas para ajudá-lo a lutar e a resolver os seus próprios problemas. Mas o temor maior de Davi era de que seus inimigos pensassem que Deus o havia abandonado. Esse isolamento, irmãos, que acaba por acontecer, ele é devido às vezes, tem vários motivos, mas aqui apenas um para a gente ir contextualizando. Ele é devido às vezes à impaciência dos mais novos com os mais velhos. Eu fico muito triste em perceber uma geração nova que parece que eles vão ser jovens eternamente, parece que eles estão a síndrome de Peter Pan. Eles vão ficar novinhos a vida inteira. Não vai. Ô Vitor, eu já tive um topete igual esse teu. Olha o resultado. Até eu entrar no seminário em 2016, meu cabelo era um pau. Nunca foi bom, sempre foi durinho, entendeu? Ele crescia só assim, mas era assim. E olha como é que ficou. E agora que eu fico tentando repartir para o lado ou no meio assim, não dá certo. Mas perceba, e aí eu fico vendo às vezes a juventude e acaba os mais velhos ficando isolados, porque a juventude não tem paciência para sentar com eles e ouvir. E também o contrário é verdade, que tem muitas pessoas que avançaram na idade e eles esqueceram que eles foram jovens um dia. Esses jovens, se fosse rebobinar a fita, quando ele tinha aquela idade era igual ou pior aquele que agora está descendo a lenha. Então acontece que a impaciência dos dois lados, e isso traz isolamento, e por isso que nós temos visto tantas pessoas mais velhas em profunda depressão. No Japão, as pessoas, os mais velhos, eles se suicidam, porque é criado numa cultura que você é valorizado pelo que você pode fazer e que pode oferecer, não pelo que você é. E aí você tem alguns problemas, e o salmista ele está dizendo, Senhor, eu estou me sentindo assim. Senhor, eu estou me sentindo assim. E ele confessa isso para o Senhor. Nós precisamos, irmãos, nutrir uma vida com o Senhor, pois na velhice nós estaremos mais íntimos deles e satisfeitos com Ele, e afinal estaremos mais perto deles. Por quê? Certa vez, deixa eu ver se eu lembro do nome agora do pastor, século XIX, um pastor anglicano, Charles Simon, ele se aposentou depois de 54 anos de serviços prestados à igreja. E aí, depois que ele se aposentou, os membros da igreja descobriram que ele mantinha a mesma rotina que ele tinha no ministério pastoral. Ele continuava orando o mesmo tanto, estudando a Bíblia com o mesmo afinco que ele fez, e as pessoas chegaram perto dele e falaram assim, mas para com isso, seja menos rígido, para que isso? Ele falou assim, essa foi a minha corrida a vida inteira. Você não acha justo que agora que eu estou perto da linha de chegada, agora que eu tenho que dar mais gás ainda porque eu estou perto da linha de chegada? É quando você vive uma juventude com Deus, e nós lemos o Salmo, o salmista falando isso, Senhor, o Senhor tem caminhado comigo desde a minha mocidade, e é por isso que agora na sua velhice, mesmo ele sofrendo com isso tudo, se você prestou atenção na leitura do Salmo, você vai ver que ele nunca se vitimiza, ele nunca se vê como um coitado, ele sempre vai reafirmar sua confiança, mas Tu és meu Deus, Tu és a minha sorte, ele vai dizer, ele vai sempre adorar o Senhor. E isso faz toda a diferença. Aproveite
Um conselho que se pode dar aos mais velhos, ao invés às vezes de se ressentir por causa desse isolamento, aproveite esse distanciamento dos homens para se aproximar mais de Deus, lembrar dos feitos do Senhor na sua vida, de olhar para trás e ver o quanto que Deus foi bom com você, o quanto Ele te guardou na sua juventude, o quanto Ele foi bom para você em abençoar o seu casamento, o quanto Ele foi bom para você te dando filhos, te dando netos, o quanto que Deus foi bom para você. E isso vai fazer, sabe o que vai acontecer? Vai te deixar mais doce, menos rabugento, menos reclamão. Sabe, no meu tempo não era assim. E certamente a sua mãe dizia para você: você está desse jeito, né, menina? No meu tempo não era assim. E a mãe dela dizia para ela: no meu tempo não era assim. E às vezes, quando a gente não esquece disso, nós ficamos, então, um jeito, se fizer isso, aproveitar esse isolamento para se aproximar mais do Senhor, vai te lembrar dos feitos do Senhor, vai te deixar mais doce, vai te deixar mais alegre. Você vai poder falar assim: poxa, como Deus tem sido bom comigo. É claro, irmãos, que isso não quer dizer que tem que ser obrigatoriedade. Eu tenho amizade e eu fico vendo na minha jornada de fé, tem algumas pessoas mais velhas que caminham comigo aqui na igreja, eu fico vendo disposição. Isso não é, mas a ideia é: não se ressinta, não reclame, não se sinta descartado. E é interessante que o salmista, ele nos traz um alerta muito grande, de que nós corremos sério risco, todos nós aqui, do mais novo ao mais velho, quando nós associamos a nossa identidade ao que fazemos e ao que podemos oferecer. A minha identidade é sua, ela deve vir do próprio Deus. Aquilo que Deus diz a teu respeito, isso deve te bastar. E Deus olha para todos aqueles que creram em Cristo um dia: você é meu filho, minha filha. Eu paguei um preço que não tem nem como mensurar o preço que eu paguei por você. Eu te amo, me importo, provei o meu amor através de Jesus Cristo vindo para salvar a sua vida. Eu dei o Espírito Santo para habitar em você. E um dia, quando você fechar os seus olhos aqui, você vai abrir os olhos na minha presença no céu. E isso basta-nos. Então não importa o que eu estou produzindo ou deixando de produzir. O que importa é que eu sou em Jesus Cristo. E isso deve fazer. E aí, depois dessas considerações que nós vemos o salmista sofrendo, ele passa a fazer a sua oração. Quando nós olhamos no versículo 9, ele diz assim: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Versículo 18, ele torna a dizer: não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Nessa oração, o salmista aqui, o rei Davi, já idoso, ele descreve sofrimento e problemas do presente. Do versículo 1 ao 4, quando nós já lemos, não vou lê-los novamente, mas no versículo 1 ele descreve alguns dos problemas do presente que ele está passando naquele momento. Ele clama por justiça de Deus frente aos seus inimigos. Ele fala: Senhor, os meus inimigos estão vindo, Senhor, eu clamo pela tua justiça, não pela minha, mas pela tua, Senhor, faz justiça. É bem provável que ele estava sendo caluniado, injustiçado, e ele fala: Senhor, eu clamo pela tua justiça. Ele fala: Senhor, é o Senhor que pode me defender. A consciência de que Deus é mais pronto a ouvir do que nós somos prontos a orar, e é por isso que ele se volta para o Senhor. Deus é muito mais pronto a ouvir do que nós somos para orar, irmãos. Deus sempre realiza algo a mais do que nós pensamos. E às vezes eu falo: não, mas eu pedi para Deus algo assim, Ele me respondeu, mas parece algo menor. Acredite, é maior do que você pedir. É maior porque nós nem sabemos sequer orar como convém, mas nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. E o salmista, ele descreve para o Senhor a sua situação presente. Frente à instabilidade da vida,
Ele confia na rocha imutável que é Deus, versículo 3, "Se tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar." E ele fala: Senhor, tudo é instável agora. Os inimigos se aumentam, me faltam vigor, me sobra fraqueza, me faltam amigos, eles são menos agora, mas Senhor, está tudo instável, mas eu quero me amparar em Tu, Deus, porque Tu és imutável, Tu não muda. Então aquele mesmo Deus que caminhou contigo na sua juventude, cuidou, te salvou e tal, Ele continua com você agora te amando, Ele continua te usando, Ele continua abençoando a sua vida. Deus não se esqueceu de você. Nós precisamos nos apegar a isso. Ele reconhece que só Deus pode livrá-lo. No versículo 4 ele reconhece: "Livra-me, ó Deus, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel." Quando o sofrimento, irmãos, ele já tem para nós algo que deveria ser extremamente significante. O sofrimento ele já tem em si o seu valor de nos colocar de joelhos diante de Deus. Se a única coisa que o sofrimento fez na sua vida foi te colocar de joelho diante de Deus, o sofrimento já foi uma grande bênção para a sua vida. Talvez se tudo corresse bem você não estaria assim. C.S. Lewis ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus. Ou em outro momento ele diz que o sofrimento é a auto-humilhação de Deus, onde Deus tira tudo aquilo em que nós estávamos colocando no nosso coração, de uma maneira que só reste Ele, só sobrou Ele, nós corremos para Ele, e ainda bem que Ele é bom e sabe amar, e Ele nos acolhe, e Ele caminha conosco, e Ele nos ampara. Então, se Ele descreve o sofrimento, os problemas do presente, esse idoso também, ele relembra a provisão de Deus no passado. Dos versículos 5 ao 13 nós podemos notar isso. Nós envelhecemos, irmãos, e eu peço a Deus isso. Eu estava falando com o Núbio. Tem um livro que já tem uns 3 anos que eu comprei, ele está no meu escritório. A minha ideia era eu ler esse livro quando eu estivesse nos 50, mas eu acho que eu vou ler ele com 45. A ideia era para eu ler meia vida. Então, se eu ler com 45, ainda estou crendo que eu vou chegar nos 90. Se bem que eu já acho que eu já estou meia vida, com 42. Né? Mas esse livro, o título do livro do Paul Tripp, vale muito a pena. Eu já li alguns capítulos do livro, na minha época de seminário, A Crise do Meio. Onde ele fala que quando a pessoa chega nessa crise da meia-idade. E muitas pessoas se perdem aí, né? Você vê o homem chegando na crise de meia-idade, ele abandona a esposa para casar com a outra que tem a metade da idade da esposa, só que ele esquece que ele continua com a mesma idade. Pode ser muito bonitinho no começo, mas eu quero ver 20 anos depois. Porque é aquela crise de eu tenho que me reafirmar. E aí começa a querer virar garotão, é a roupa, é a academia, nenhum problema, você pode e deve cuidar da sua saúde, mas desde que você cuide da sua saúde, para com a sua saúde e seu corpo glorificar a Deus. Agora, se você está buscando significado, buscando reconhecimento no seu corpo, você está perdido no sentido da vida. E a Bíblia fala, enganosa é a graça, é a vã e a formosura, ou seja, a beleza, isso passa, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E a gente está numa sociedade que valoriza muito a casca, né? E aí surgem ditados: fulano é tão bonito ou tão bonita, calado, mas quando abre a boca, esse é o retrato da nossa sociedade. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, por causa dessa superficialidade da nossa, então nós envelhecemos com sabedoria quando aprendemos a olhar para trás e ver Deus, e ver o que Deus fez na nossa vida. Quando nós olhamos para o passado, nós percebemos a providência de Deus. E quando eu olho isso renova a minha fé, isso renova a minha esperança, e isso me anima o coração, me fortalece para enfrentar os problemas do presente. Esse salmista, se ele descreve o sofrimento e problemas do presente, ele relembra a provisão de Deus no passado, e ele também faz algo que nós precisamos fazer. Ele faz uma resolução quanto ao futuro. E ele fala: eu preciso
resolver algumas coisas dentro de mim. No versículo 14 nós vemos a primeira coisa que ele diz: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. Ele está dizendo, não importa, eu não sei quanto mais tempo eu tenho de vida, mas uma coisa eu vou fazer, eu vou esperar sempre no Senhor e vou te louvar cada vez mais. Se me faltar fôlego para cantar, com a minha alma, com o meu olho, eu vou louvar o Senhor. A minha mente vai sempre se voltar para o Senhor, e o meu último momento de vida será pensando no Senhor, no encontro com Ele, e Ele resolve isso na sua vida, porque Ele olhou para o passado, Ele viu que Deus cuidou dele, Ele resolve algo mais, proclamar a grandeza de Deus. Dos versículos 15 ao 17, ele fala: Senhor, eu quero proclamar, Senhor, me dá mais um tempo de vida. Sabe para quê? Eu preciso anunciar para essa geração que está vindo agora a tua grandeza. Eu preciso contar para eles quem o Senhor é, como o Senhor agiu na minha vida, como foi caminhar com o Senhor desde a minha mocidade. Senhor, eu preciso contar para eles isso. Ele não está agora se fechando, não. Ele fala: Senhor, eu preciso anunciar a essa geração, eu preciso pregar para ela. Ele é alguém que está mantendo sua identidade em Deus e não em suas realizações ou utilidade. Ele resolve confiar em Deus mesmo quando Ele nos coloca em situações amargas, pois Ele cumpre sempre o seu propósito e restaura. Perceba o versículo 20. Olha só o que ele diz. Tu, falando com o Senhor, tu me tens feito ver muitas angústias e males. Percebe? Fala: Senhor, é o Senhor que tem me feito ver muitas angústias e males. Ele não fala que é o diabo, ele não fala que é o mundo, ele reconhece que tudo que acontece está debaixo das mãos de Deus e determinado por Deus. Então ele olha e ele resolve confiar em Deus, mesmo que Deus o tenha colocado em situações amargas e duras, mesmo que Deus tenha permitido que ele passasse por gozo de provação, ele vê tudo isso à mão de Deus, e ele fala: Senhor, não importa, é o Senhor que tem feito isso, mas olha, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Ele está dizendo: o Senhor vai cumprir o seu propósito na minha vida. Certa vez eu ouvi uma frase, a princípio ela me chocou, mas depois eu entendi o que o autor estava querendo falar. O autor disse o seguinte: enquanto Deus não cumprir os propósitos deles na minha vida, eu sou imorrível. E ele está dizendo que com isso ele está querendo dizer: a minha vida está nas mãos de Deus. Deus vai cumprir na minha vida e na sua todos os propósitos que Ele tem. Você vai cumprir todos os propósitos de Deus na sua vida. Agora você pode escolher se você vai cumprir com alegria ou debaixo da vara da disciplina de Deus, mas que você vai cumprir, você vai. Aí você escolhe. É igual de vez em quando eu falo com meu filho: ei filho, dá para ir de boa ou eu vou ter que dar uma bronca em você? E às vezes eu falo: eu vou cumprir o seu plano. Mas ei filho, como é que é? E quanto mais eu oro, mais eu me aproximo do Senhor, mais eu vou me afinando com Ele, e mais eu vou entendendo o propósito dele para mim. Uma outra coisa que o salmista faz, ele reafirma seu propósito de vida. Ele está na velhice e ele reafirma o propósito dele de vida. Versículos 22 a 24. Eu também te louvo com a lira por tua verdade, ó Deus meu. Cantarei louvores a ti ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Lembra que no primeiro versículo ele começa pedindo para Deus o livramento? Aqui ele já viu a bênção acontecer e ele agradece ao Senhor. Ele reafirma o propósito de vida dele. E ele resume o propósito de vida dele: é adorar e servir ao Senhor. Adoração externa, eu vou cantar, e adoração interna, com a minha alma que o Senhor remiu. Ele está dizendo: não é só o meu corpo, o meu exterior que vai louvar o Senhor, o meu coração também exulta no Senhor. Ele está celebrando a oração que Deus ouviu. O nosso propósito de vida, irmãos, deve ser sempre, em todo tempo ou circunstância, é de manifestar a glória do Senhor, adorando ou servindo.
Se você está vivendo uma situação boa na sua vida, de paz, de tranquilidade, manifeste a glória do Senhor, adore e o sirva nessa situação. Se você está enfrentando um problema de muitas lutas e dificuldades na sua vida, manifeste também agora o caráter do Senhor, e o adore e o sirva, a despeito da circunstância, porque Ele vai cumprir o propósito dEle na minha vida e na sua, porque Ele é Deus. Adore-o. Não importa, o seu propósito de vida é esse, e não adianta, se você fugir desse propósito, você não vai, tem muitas pessoas que tentam buscar significado, sentido e realização na vida, fora do propósito de Deus, e às vezes essas pessoas, elas são prósperas, elas prosperam na sua carreira profissional, elas são pessoas cheias de prestígio, de popularidade, de posses na sua vida, elas têm poder, mas há um vazio, porque o propósito para o qual ela foi criada, adorar e servir a Deus, não está sendo cumprido, e não há felicidade fora do propósito de Deus. Nós precisamos lembrar disso. E aí, para nós caminharmos aqui para o final, diante de tudo isso que nós vimos até agora, a minha proposta para todos nós aqui, não só para os idosos, para os sêniores, para os melhor idade, para os maduros, seja lá, para os experientes, né? Meu pai fala, eu sou um menino ainda, agora que eu comecei a viver. Fé mesmo, pai. Até os dentes já está trocando, né? Ele está risada comigo. E ele fala, você também, né, filho? Foi verdade, pai. Eu precisei trocar dente antes dele. E aí, então, diante disso tudo, resolva algumas coisas no seu coração. Em primeiro lugar, resolva buscar refúgio em Deus, ao invés de se abater diante das lutas. Parece algo simples, mas tem muitos crentes se abatendo diante das lutas, ao invés de buscar refúgio em Deus. O salmista, ele é muito franco nesse salmo. Ele diz, Senhor, não me abandones, não me desprezes na minha velhice quando me faltam forças. Ele está expressando o seu coração, mas quando você olha para o versículo 1, como é que ele começa o seu lamento? Ele começa dizendo, em Ti, Senhor, me refugio. Ele está dizendo, Senhor, é em Ti que eu vou me refugiar, é em Ti que eu vou encontrar abrigo, é em Ti que eu vou estar escondido, é em Ti que eu vou estar seguro. Então, resolva no seu coração a buscar refúgio em Deus, ao invés de se abater diante das lutas. Havia perseguição dos inimigos, nós lemos no texto aqui, a fraqueza da velhice havia ali, e a solidão, todos esses problemas eram reais na vida do salmista, mas ele começa esse salmo dizendo, em Ti eu me refugio. Resolva isso no seu coração, não importa a sua idade, pare de se abater. Tem uma música de um cantor lá do litoral, o pastor J.A., não aquele que apareceu em programas por aí, mas tem um refrão de uma música onde ele pega sobre aquela passagem de Agar, em que ela foge para o deserto, ela é expulsa por Sara, ela e o menino Ismael, e ela deixa o filho lá para morrer. Ela fala, não consigo ver o meu filho morrer, e ela se afasta, mas Deus aparece, o anjo do Senhor aparece e diz para ela assim, Agar, eu ouvi o choro do menino. E não se preocupe não, ele vai ser também uma grande nação. E é dele, os palestinos, né? São descendentes de Ismael. E aí o pastor fez uma música, e no refrão da música ele fala assim, para que se abater, se Deus está por perto? O banquete do Senhor é servido no deserto. Então busque refúgio no Senhor. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso para no meio do deserto, do mais árido da nossa vida, das agruras, das dores, Ele é poderoso, e você pode se refugiar nele e encontrar nele abrigo. Segunda coisa que você precisa resolver em seu coração, lembre-se com afeto e gratidão os feitos de Deus na sua vida. Aquela ideia que eu já te falei de olhar para o passado. A gratidão é um poderoso combustível para a esperança. Se você está sem esperança hoje com relação a qualquer coisa na sua vida, eu não sei o que é que hoje está deixando o seu coração desesperançoso.
Mas eu convido você a fazer esse exercício. Dá uma olhadinha no retrovisor. O salmista fala assim: eu desde a minha mocidade eu tenho caminhado com o Senhor. Dá uma olhada no retrovisor. Veja o quanto que Deus já fez. Quantos livramentos Deus já te deu. Quantas vezes Deus perdoou seus pecados, te restaurou. De quantas situações difíceis o Senhor te livrou. De como Deus tem abençoado a sua vida. Olhe para o passado com afeto, com gratidão. E você vai ver que o seu coração vai começar a se encher novamente de fé e de esperança. E você vai dizer: se Deus fez, Ele pode fazer novamente. Diz que tem uma história que fala a respeito de uma visita ao museu, acho que ao museu de um desses grandes pregadores, acho que de John Wesley. E diz que naquele tour, naquele museu lá, de repente um jovem desapareceu daquele grupo que estava fazendo ali. E aí de repente o pessoal falou, deu falta desse jovem, voltou para procurá-lo. E ele estava bem naquela parte do museu onde era o quarto de oração desse grande pregador, desse grande homem de Deus que tinha vivido alguns séculos, 2 séculos antes quase. E quando chegaram lá, tinha esse jovem dobrado de joelho lá, falando assim: faz de novo, Senhor. Faz de novo o que o Senhor fez com a vida desse Senhor, faz de novo. Parece que Deus ouviu. O nome desse jovem que estava de joelhos, orando, pedindo para o Senhor, faz de novo. Não sei se você já ouviu falar dele. É um tal de Billy Graham. Nós precisamos olhar para o passado e dizer para o Senhor: faz de novo, Senhor. Renova de novo. Age com poder de novo. Age, Senhor, de novo. Me faz orar como antes de novo. E pedirmos isso ao Senhor. Terceiro, encha a sua boca e mente da grandeza de Deus, para que não haja espaço para murmuração na sua vida. Se você deixar a sua mente, a sua boca vazia de gratidão, de lembrança dos feitos do Senhor, vai sobrar espaço na sua mente, na sua boca, para murmurar contra o Senhor, para dizer: poxa vida, Deus tem abençoado tanta gente, parece que chove bênção, mas eu estou com guarda-chuva aqui. Parece que a bênção de Deus cai na vida do meu vizinho da direita, da esquerda, mas na minha vida não cai. O fulano que nem precisava de ver está lá mesmo. E a gente começa a murmurar, porque nos esquecemos de quem Deus é, da grandeza dele, e o nosso coração começa a ser tomado por murmuração. Então encha a sua boca e mente da grandeza de Deus. Olha só o versículo 6, o salmista fala: em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno, a ti se dirige constantemente o meu louvor. Versículo 14, quanto a mim esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. Quarta coisa que você precisa resolver no seu coração é você nutrir o seu coração com esperança e desnutrir o desespero. Tem crente que ele nutre o desespero. E a esperança está morrendo à míngua. E a esperança está morrendo à míngua porque ele não lembra dos feitos de Deus no passado. E ele alimenta o seu coração só. E hoje o que é mais fácil é você se nutrir de desespero. Concorda comigo? Para todo lugar que você olha, a gente mal acabou de lidar com a P1, com a variante britânica, da África do Sul, e aí já chega, cuidado com a Delta. A gente mal está sabendo chorar ainda as pessoas que se foram. E já vem aqueles profetas do carro dizendo: olha, eu acho que vai morrer mais desse tanto. Pessoas que estão sofrendo com desemprego porque o negócio quebrou, faliu, e com isso outras pessoas elas já estão ouvindo: olha, uma nova crise financeira. Ou seja, o que não falta é notícias para nutrir o teu desespero. E as pessoas estão em pânico, elas estão amedrontadas.
Eu lembro que há um mês atrás, um mês e pouco mais ou menos, eu fiquei muito preocupado com meu pai. E eu liguei para ele e falei: pai, se cuida, pai. E o meu pai Ele falou: não, eu estou me cuidando. Eu falei: pai, eu estou vendo algumas fotos, pai. Aí sabe, no final das contas, sabe o que ele falou para mim? Ele falou: filho, obrigado pela sua preocupação. Eu vou considerar, e ele me ouve muito mesmo. Eu vou considerar, filho, a sua fala. Foi até considerando a minha fala que ele resolveu se vacinar, que ele disse que não ia fazer isso. E aí ele falou assim: filho, eu vou considerar a sua fala. Mas filho, uma coisa eu já resolvi, eu e sua mãe, e resolvemos aqui. Filho, eu não sei quantos anos mais de vida Deus vai me dar, mas eu me recuso a passar os últimos momentos da minha vida amedrontado, trancado e deixando de viver. Filho, eu vou viver, e a hora que Deus quiser me levar, eu vou me encontrar com Ele. Eu não estou nem aí para a morte. Coração de filho aperta. Mas quando eu olho a minha irmã, eu sou o único filho longe, né? É o pastor que Natal está todo mundo com as famílias, o pastor está na igreja. Então, eu não sei o que é passar o Natal com os meus pais faz muitos anos. E é interessante que aí eu fico vendo a minha irmã me manda, que os meus 3 irmãos estão lá, os 4 estão lá no Rio de Janeiro. E eu fico vendo. E como eles celebram a vida. Como eles riem junto. Como eu santamente invejo a minha irmã, levo eles para passear, para comer juntos, e eles estão celebrando a vida. Então, irmãos, o que nós precisamos é olhar, irmãos, e encher, nutrir o nosso coração de esperança, e não de desespero. Eu não estou pregando aqui irresponsabilidade de forma alguma, mas o que eu estou dizendo é: nós não podemos viver acovardados e amedrontados como aqueles que não têm Cristo e não têm esperança. Nós precisamos ser responsáveis, sim, mas nós precisamos viver a vida e proclamar esse Jesus Cristo às outras pessoas. Afinal de contas, quem é que sabe do que vai morrer e quando é que vai morrer? Então, vivamos a vida com prudência, mas vivamos. Nutra a esperança no seu coração. Deixe o desespero morrer por inanição. Fale do Senhor, proclame às pessoas. Aproveite, viu? Às vezes eu vou falar, eu sou um pouquinho mais novo que os mais velhos aqui, pouca coisa, né? Às vezes as pessoas não vão me ouvir, talvez não vão ouvir o Rafael, já vem esse moleque aí. Não no meu caso, acho que um moleque não cabe mais assim, né? Mas tem algumas pessoas, por gentileza, falam: não, menino, né? Parece até mulher quando você fala assim: nossa, você emagreceu. Hoje eu vim de preto, que diz que preto emagrece, então aí... Mas irmãos, mas os mais velhos, eles param para escutar. Sabe qual é o público mais difícil de ser alcançado para Cristo? É aqueles que estão acima dos 50. É o público mais difícil de ser alcançado pelo Evangelho. Porque a pessoa depois, ela já tem opiniões muito consolidadas na sua mente, tem estilo, já vi muita coisa, é muito mais difícil. A época mais fácil é na infância. E é por isso que o diabo investe tanto nas nossas crianças. Então aproveite a sua idade para proclamar e falar do Senhor. Fale dele. As pessoas vão te ouvir, nem que seja por respeito, por consideração. Mas aí você pregou, deixa. O restante é o Espírito Santo que convence. É Ele que fala. E é Ele que salva. Então aproveite isso. E aqui, em último lugar, viva com alegria na força do Senhor. E aqui, os versículos 22 a 24, irmãos, é muito interessante aqui, que eu gosto desse velhinho que eu vejo dos versículos 22 ao 24. Você consegue imaginar esse velhinho aqui do versículo 22 ao 24? Olha que velhinho animado. Porque esse velhinho aqui, você vê ele muito animado. Ele louva, ele grita, ele está cheio de alegria. Olha só os versículos. 22. Eu também te louvo com a lira, por tua verdade, ó Deus meu.
instrumento fazia bastante barulho. Eu também te louvo ao som da harpa, ao Santo de Israel. Os meus lábios te exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará minha alma que remixe. Igualmente a minha língua celebrará. E a ideia de celebrar aqui é cantar com vida, com alegria. Não como às vezes você fica, que eu já falei aqui, né? Às vezes eu fico vendo, a alegria está no coração de quem vai acreditar nisso? A gente está num culto de celebração a Deus vivo, às vezes parece que a gente está num funeral. Aliás, eu já participei de alguns cultos que eu já vi funeral mais animado. E principalmente se for funeral da minha família, irmãos. A minha família é terrível. Conclusão. A vida vivida diante de Deus, irmãos, ela vai ecoar na eternidade. Meu convite a você é você visitar o seu presente, o seu passado, e você manter a fé no futuro, porque o mesmo Deus que cuida do seu presente, cuidou do seu passado, Ele vai cuidar também do seu futuro. Tudo que nós fazemos, irmãos, para nós mesmos, só para nós, termina aqui. Mas tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, irmãos, isso vai ecoar na eternidade. Lembre-se disso. Nós vamos cear agora, e isso que nós vamos fazer aqui, nós faremos na eternidade. E aí eu encerro com um texto de Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16, diz o seguinte: por isso, por isso o quê? Por causa do tesouro em vaso de barro, fala assim, nós somos frágeis de barro, mas aquilo que está dentro de nós é precioso. E aí ele fala, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então meu desafio para todos nós aqui é, irmãos, você que é jovem, a maneira que tem de você envelhecer bem é envelhecer com o Senhor. Você que já está de meia idade, a única maneira de você se preparar e chegar bem à velhice é vivendo com o Senhor. E você que já está na velhice, aquilo que a Bíblia fala depois dos 70, né? Para que você não fique amargurado, rabugento, teimoso, mal-humorado. Reconheça o Senhor.